Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a todos. E eu creio que hoje não vai ser diferente como já tem sido nos outros cultos. Eu creio que Deus tem algo grande a tratar com cada um de nós. Amém? Eu quero que vocês abrem comigo a palavra do Senhor. Aleluia. Desde o dia que o apóstolo pediu para eu estar trazendo essa mensagem, eu estive procurando vários estudos, ensinamentos, onde fala sobre profecia. E profecia a gente pode ver que ela abrange assim uma grande área na vida do crente. E eu creio que um pouco que Deus trouxe para mim, eu vou tentar passar para vocês, mas que vocês estejam atentos, acompanhem na palavra do Senhor, depois vocês estejam buscando em casa também, porque isso é um dom que Deus deu para toda a igreja. Não é somente para nós aqui, pastores, bispos, apóstolos, mas Deus deu sim para toda a igreja. E Ele dá a cada um a qual Ele quer dar. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeiro Coríntios 12, no capítulo 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um a um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outros, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Glória a Deus. Eu percebo aqui que os dons espirituais de Deus, do Espírito de Deus, ele se classifica em 3 grupos. Quais são esses grupos? O primeiro é a fé, que já foi ministrada aqui, sobre a fé. A fé, ela anda junto com a profecia. O segundo grupo seria a sabedoria. E o terceiro grupo seria a profecia. Então entendam, queridos, que profecia, ela tem que caminhar junto com a fé. Ela tem que andar lado a lado, porque senão a profecia não é cumprida. Amém? Senão a promessa não é cumprida nas nossas vidas. Então, você tem fé? Glória a Deus. Aquele que tem fé vai viver a promessa de Deus na vida. Amém? E aqui continuando, eu queria que vocês entendessem um pouquinho por que Paulo escreveu sobre esses dons espirituais para a igreja de Coríntio. E eu fui buscar. E diz assim, ó, no 12:1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Porque o que acontece hoje? Os dons que Deus dá para a igreja têm sido em alguns lugares equivocado. Tem pessoas usando os dons que Deus tem dado de forma errada, de forma a qual Deus não quer que seja. Então, Paulo dizia para a igreja, era para a igreja de Coríntio, que se nós formos lá no capítulo 1, a gente vai entender que Paulo estava escrevendo para aquela igreja. Uma igreja que já era convertida, mas estava andando desordenadamente, a qual não é diferente nos nossos dias de hoje. E a profecia, ela é algo que ela tem confundido muitos servos de Deus. Muitos servos de Deus têm sido enganados
pela profecia que tem sido lançada. Muitas vezes, palavras a qual Deus não tem falado. E Coríntios estava vivendo isso. E aí Paulo começou a despertar aquele povo. Ei, não sejais ignorantes. Vocês têm a verdade. Por que vocês estão se confundindo com essa mentira que muitas vezes há no meio da igreja? E continuando a palavra aqui, diz assim: sabeis que outrora, quando eram gentios, o que é gentios? Os gentios eram aqueles que não conheciam a palavra de Deus. Os gentios seria nós lá no passado, que não conhecia Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E Paulo estava aqui advertindo a igreja, dizendo assim, ó: sabeis que outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos a ídolos mudos, segundo era guiados. Queridos, e o que é mais triste, que hoje na igreja de Cristo, eu não estou falando nessa igreja, ou na igreja tal, ou na igreja colar, eu estou falando na igreja de Cristo. Tem muitas pessoas sendo enganadas. Por quê? Vamos lá comigo no livro de Oséias. Livro de Oséias. Capítulo 4. Aleluia. Oséias 4. Deixa eu achar aqui, gente. Está meio perdidinha aqui na Bíblia. Oséias 4. Capítulo 4, versículo 6. Então vejam só, por que a igreja de Cristo tem se encontrado equivocada, enganada? Porque diz assim, ó: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Ensinamento errado. Palavra errada. Homens que não têm compromisso com Deus e estão aí profetizando coisas a qual Deus não tem falado. E tem vidas, ovelhas se perdendo no meio do caminho porque não estão recebendo, não estão vendo a promessa se cumprindo. Mas eu louvo a Deus, querido, porque neste altar, nesse meio de pastores, de bispo, do apóstolo, existe palavra fiel. Existe ensinamento para cada um de nós. Aqui, deste altar, existe compromisso com Deus. E eu creio que nós, aqui, ai de nós, falar algo daquilo que Deus não mandou. Falar algo que aquilo que não está na vontade de Deus. Não cabe a nós. E aqui aquele povo estava sendo destruído. Por quê? Porque faltava conhecimento. Então, isso o que quer dizer? Que nós não podemos engolir qualquer coisa. Nós temos que nos alimentar da verdade. A maior profecia é a palavra de Deus. Não adianta ficar correndo atrás de profeta lá, profeta colar, profeta que diz, que revela, que chama pelo nome. Não adianta. A maior profecia é a palavra de Deus. É ela que vai se cumprir na tua vida. Não seja enganado, não seja ignorante. Deus não quer que a igreja dele seja aí enganada por muitos falsos, se dizendo que são de Deus e não são. Sabe, queridos, eu estou aqui nessa igreja desde o início dela. Eu nunca precisei sair dessa igreja para me alimentar aí fora. Porque graças a Deus, eu louvo a Deus, porque aqui tem palavra de vida, aqui tem palavra de transformação, aqui tem palavra de edificação, de restituição, e tudo isso eu vivo, e você também vai viver. Não precisa ficar buscando em lugares que não é de Deus, para ouvir Deus falar. Quer Deus falar com você? Quer ouvir? Abre a palavra de Deus,
leia ela, se alimente dela. Vem aqui no culto, ouve a palavra de Deus. Deixa a cantina para depois. Amém? E continuando aqui, vamos voltar lá, em 1 Coríntios. E essa igreja de Coríntios não estava sendo diferente dos nossos dias de hoje. A palavra, ela se renova todos os dias. E dizendo assim, ó, conduzir-vos aos ídolos mudos. Uma outra coisa que nós temos visto dentro da igreja, pessoas com costumes antigos. E hoje Deus está me permitindo falar e eu vou falar. Eu não estou aqui para ferir ninguém. Eu não estou aqui para exortar ninguém. Mas eu estou aqui para falar no amor de Cristo. Ídolos mudos. Vamos lá em Salmo 135. Aleluia. Salmo 135. Aleluia. Salmo, o que é os ídolos mudos? Salmo 135. Deixa eu ver aqui se eu anotei certo, queridos. Isso. Salmo 135, 15. Diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam o que os fazem, e todos os que neles confiam. Nós vemos pessoas dentro da igreja ainda com aqueles costumes antigos. Estão lá, vivendo lá, aquela criação do teu pai, da tua mãe. Ah, eu não quero ferir, eu confio em Jesus, mas eu creio que eu posso ter uma ajudinha do João, da Maria, do Pedro. Eu confio em Jesus, mas isso não tem nada a ver. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Aquele que confia em coisas que não é o verdadeiro Jesus, se torna, a palavra diz aqui, que tem boca e não fala, que tem ouvidos e não ouve, se torna cauterizado. Pessoas vai ficar como esses ídolos. Então, a igreja tem que parar com isso. A igreja tem que se dobrar diante de um Deus vivo, um Deus que tudo pode. Quantas vezes eu vejo pessoas que são crentes convertidos há tempo, e aí qualquer probleminha ela fala: ah, senhora, não é verdade? Não estou ferindo ninguém aqui, mas são costumes antigos. Quantas pessoas que às vezes vai almoçar, na hora de vez agradecer, Senhor, eu agradeço, ela vai lá, faz o sinal da cruz. Então isso, Deus estava usando Paulo para falar com a igreja, como Deus está aqui falando hoje. Deus está falando para nós deixar dos costumes antigos, que nós precisamos tomar uma posição. O pastor Tiago ministrou aqui: deixa tudo que não convém, que não agrada a Deus, renuncia. E continuando aqui na palavra de Deus, fala assim também, vamos lá, em 1 Coríntios de novo. Eu quero que vocês entendam o que Paulo estava falando para aquele povo ali. Isso aqui é profecia, viu, queridos? Isso é profecia. Diz assim, no 3, 1 Coríntios 2, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Aleluia. Você já ouviu dizer, alguém falar para você, falar assim: aonde fala de Deus é bom? Não tem isso? Aonde Deus está falando de Deus, eu estou lá porque é bom.
Só que tem muitos lugares falando de Deus e não tem compromisso com Ele. Então a gente tem que tomar cuidado onde a gente coloca a planta dos nossos pés. Nós temos que tomar cuidado, porque isso pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Dependendo do lugar onde você acha que é de Deus e você está fazendo parte, isso pode entristecer o Espírito Santo de Deus. E tem pessoas que falam também que Deus está em todo lugar. Isso é mentira de Satanás. Porque Deus não entra em lugar aonde não lhe apraz. Deus não entra em lugar aonde Ele não pode fazer a obra dele. Deus não entra. Porque Deus, a palavra de Deus fala que Deus é um Deus ciumento, que Ele zela pela palavra dele. Então, se Ele vai em qualquer lugar com você, Deus está mentindo pela palavra dele. Então, toma cuidado, querido. Toma cuidado. Aonde você está indo, aonde você está pedindo oração. Toma cuidado para quem você pede oração. Toma cuidado para quem você conta os teus problemas, as tuas dificuldades. Amém? Continuando aqui, um outro detalhe também que fala no 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. Um outro detalhe aqui. Interessante que no 4 fala assim, o Espírito com letra maiúscula é o mesmo. No 5, o Senhor é o mesmo. E no 6 fala, é Deus quem opera tudo em todos. Isso quer dizer sobre a Trindade, do Trino Deus. E tem muitos lugares aí, muitas vezes bate na nossa porta, falando que Jesus é um profeta menor. Falando que Jesus é um profeta, que Jesus é um Deus com letra minúscula. Que não crê que Jesus é o nosso Salvador. Cuidado com essas pessoas que batem na tua porta. O Senhor está nos alertando aqui. Estamos vivendo os últimos dias. E Deus está abrindo o olho da igreja para ficar atento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então tome cuidado com isso. Pessoas que estão negando a Jesus. Cuidado com essas pessoas. Amém? Eu quero que vocês abrem comigo em 1 João 4:1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, ó. Amados, em 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Vocês estão entendendo o que Deus está nos avisando nessa noite? Para a igreja ficar alerta, para a igreja ficar atenta, para não ser confundida. Porque o reino de Deus é tomado à força, queridos. O reino de Deus é para os valentes, é para os fiéis, é para os que permanecem. As promessas de Deus é para aqueles que obedecem, para aqueles que renunciam. É muito lindo receber uma profecia. Aqui no altar eu tenho aqui a Bispa Carminha, eu tenho o Bispo Luciano, tenho o Bispo Miro, que são pessoas diferenciadas na profecia, que têm compromisso com Deus. Porque o profeta, quando ele fala, acontece.
Então a gente tem que estar atento a esses espíritos que tem falado dentro da igreja. Então não se envolva, queridos, não se envolva com a sua, como que eu posso dizer, sabe aquela coisa de querer saber o amanhã? Aquela ansiedade, aquele medo de não acontecer, aquele medo de não conquistar, aquele medo de não casar. Aí sai procurando, bate na porta de um, na porta de outro e fica buscando o profeta. Não se envolva com essas coisas. Se Deus quiser falar, Ele vai até você. Mas Deus já fala, Deus fala todos os dias pela palavra dEle. Mas se Deus quiser falar em particular com você, Ele vai até você, Ele vai enviar. Mas se você estiver ali na direção de Deus, porque se você estiver na direção de Deus, você vai ter discernimento para entender se é de Deus ou não. E você não vai ser iludido. Porque quem nos ilude é Satanás. Então fiquem atentos com essa palavra de Deus. Amém? Eu também quero que vocês abrem comigo lá a palavra. Voltando lá em 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios 12. Sabe, tem pessoas que às vezes a gente vê alguns estudos aí, que fala que os profetas, eles duraram até João. Que depois do livro de João não houve mais profetas. Mas se a gente for lá em Lucas 16, 29, a Bíblia fala de Lázaro. Deixa eu abrir aqui, só para mim recordar aqui. Peraí. Lucas 16. Glória a Deus. Lucas 16. 16, 29, tá? Aqui é uma parábola que fala do rico e o mendigo. Então fala que o rico, ele morreu e foi para um lugar de tormentos. E o mendigo, ele foi para o seio de Abraão, fala a Bíblia. Só que o rico, quando ele estava lá no lugar de tormentos, ele insistiu, né? Fala no 30, que se ele podia voltar e falar para os familiares, para os amigos e para os parentes tomarem cuidado para não irem até lá, como ele estava. E aí Jesus responde assim, ó, no 30. Mas ele insistiu. Perdão, queridos, é no 29. Respondeu Abraão: ele tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Então vocês percebem que os profetas existem até hoje. Né? Que não foi só até João, como alguns ensinamentos por aí dizem, que hoje não existe mais profeta. Então vocês percebem aqui pela palavra de Deus que os profetas continuam até os dias de hoje. E no livro de Joel, vamos lá no livro de Joel? Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus, Tu és maravilhoso. No livro de Joel. Aleluia. Glória a Deus. Espera aí um pouquinho, queridos, que eu vou achar aqui. O livro de Joel fala de uma profecia. Eita! Vocês não estão com pressa não, né? Espera aí. Gente, eu estava com isso aqui aberto e
Perdi, achei. Fala lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Aqui é uma promessa do derramamento do Espírito. E diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Aleluia! E hoje se cumpre esta palavra, uma promessa que foi dada muito antes de Cristo. Quando chegou o tempo de Pentecostes, essa palavra se cumpre. E ela se cumpre até os dias de hoje. Hoje nós vemos homens e mulheres compromissados com o Senhor, profetizando, declarando o bem do Senhor para a igreja de Cristo. A profecia, ela é lançada para ela edificar, para ela exortar e para ela consolar a igreja de Cristo. E quem faz isso tem que fazer com amor. Porque a palavra de Deus fala assim, que a minha vara e o meu cajado te consolam. Então quem lança a palavra profética para a igreja, é uma palavra que ela edifica, ela conserta, ela coloca na rocha, ela exorta. Mas essa exortação é para levantar o ânimo da pessoa a querer se consertar. E ela consola também. O consolo seria aquilo: espera, confia, Deus vai fazer. Não desista, não pare no meio do caminho. E é este consolo que o Senhor te dá nesta noite. Essa é a palavra profética que eu lanço para você. Aquilo que Deus prometeu, Ele fará. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para se arrepender. Tendo Ele prometido, não fará? Deus fará sim, queridos. Lance essa ansiedade fora. Para de se preocupar. Para de ficar buscando em lugares resposta. Busca no Senhor. Sabe, eu tive pensando aqui, eu falei assim: Deus, não está certo. O teu povo, quando ele estava sendo atacado pelos inimigos, os profetas de Deus colocavam toda a congregação para jejuar, para orar, para se consagrar. E aqui nessa noite eu pergunto: quantos se consagraram para receber hoje aquilo que você tem buscado de Deus? Ou você está esperando de mim ou de algum desses pastores aqui para receber a bênção? Queridos, engano teu, eu não tenho nada para te oferecer. Mas tenha certeza que uma igreja forte, ela vai ter vitórias em cima de vitórias. Não vai haver inimigo que vai paralisar essa igreja. Então, a partir de segunda-feira que vem, não vai ser só esses pastores que vão orar, que vão se consagrar, não. Vai ser vocês também. Para vocês receberem. Porque vocês são profetas. A Bíblia fala aqui que vocês vão profetizar. Não é só nós, não. Esse derramamento do Espírito está sobre toda a igreja. Então toma posse disso. Não fique se achando que você é o pequenininho, que você não pode nada, que você não sabe orar, que você não sabe buscar. Sabe sim. Se eu fosse olhar isso, eu não me acharia capaz de estar aqui hoje. Mas eu estou porque eu tenho orado, eu tenho buscado do Senhor. E eu tenho pedido para o Senhor me ajudar. Então, eu creio que essa igreja vai viver o sobrenatural de Deus. Porque a partir de hoje, quando vocês entrarem neste corredor, vocês vão entrar com a boca profetizando, declarando aquilo que você está buscando do Senhor. Nós, pastores, estamos aqui como um canal limpo de Deus.
como um instrumento do Senhor. Mas nós não podemos fazer nada se vocês não colocar a vida de vocês em ordem, se vocês não entrarem em obediência, se vocês não renunciarem àquilo que te atrapalha, que distancia de Deus. Não vai adiantar. Você vai receber hoje uma vitória, mas amanhã você perde. Aí você só vai ter aquele gostinho. Sabe quando você dá um doce para uma criança e já toma de volta? É assim que o diabo faz. Então toma cuidado, querido. Eu quero também que vocês abrem comigo em 1 Coríntios 13, 1. Aleluia. Primeiro Coríntios, capítulo 13, verso 1. E eu creio, queridos, que todo esse dom de profecia, de profetizar que Deus nos deu, foi para a gente usar ele com amor. Porque é melhor ter amor e não ter dom. Porque ter dom sem amor não adianta. Então nós precisamos sim ter amor por almas. Em 1 Coríntios 13, 1 diz assim, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Vocês estão entendendo? Como que você está profetizando dentro do teu lar? Como que você está profetizando sobre aquilo que você está esperando do Senhor? Ah, isso não tem mais jeito não. Esse menino aí, ó, só por Deus mesmo. Já abriu sua boca, você já declarou. Então, a gente tem que ter amor. Amor por almas. Tem alegria, queridos? Vamos ser bem sinceros. Se Jesus voltasse hoje, é o que nós esperamos. Mas saber que meu pai, minha mãe, meu irmão, ou meu marido, ou meu filho vai ficar? Tem alegria nisso? Não tem, queridos. Porque eu creio que cada um aqui está buscando sim, por um bem material, um profissional, sentimental. Mas o maior bem que a gente tem que buscar é almas. Então, a gente tem que buscar isso com amor, com zelo. Então que nós venhamos, sabe, entender, ter entendimento disso. Que o Senhor, Ele nos amou. Um amor que nos constrange. E Ele nos resgatou. E como Ele quer resgatar todos. Eu creio nisso. Ele quer resgatar a tua família, os teus parentes, teus amigos. Então você precisa demonstrar amor para eles. Que sem amor não adianta você ter o dom de profetizar. Então busque primeiramente o amor. O amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo acredita. É esse amor que nós temos que ter. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero também que vocês vá lá comigo em Ezequiel, que é uma palavra bastante conhecida, né? Uma passagem muito conhecida em Ezequiel. Sabe, a parte de profecia é muitas coisas, queridos. Se vocês for procurar na Bíblia, vocês vão ver que em Romanos, que em Tiago, em Efésios, tem várias passagens na Bíblia onde fala sobre o dom da profecia. Mas isso é um estudo longo. Eu estou aqui passando algo para vocês, tentando só assim abrir um pouquinho a mente da igreja. O que Deus quer de cada um de nós. Amém? Diz assim, ó, em Ezequiel 37. Aleluia. A Bíblia também fala, sabe, de um profeta chamado Ananias.
antes de eu entrar nessa parte de Ezequiel, fala de um profeta Ananias, lá em Jeremias. E aquele profeta Ananias, ele falou para o povo, falou para o povo, o que Jeremias estava falando para eles, Jeremias falava que Deus tinha mandado dizer que eles iam ficar 70 anos cativos na Babilônia. E aí veio um profeta lá chamado Ananias e falou, vai nada, vocês vão ficar 2 anos só. O profeta mentiroso. É o profeta que fala aquilo que te agrada, aquilo que te apraz, mas não é a verdade de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com esse profeta Ananias na nossa vida. A profecia, ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Não é com a vontade minha ou tua. Amém? Em Ezequiel 37. Ezequiel 37 diz que o Senhor levou Ezequiel pelo Espírito do Senhor no meio de um vale de ossos secos. E ali o Senhor diz assim no 3, Ezequiel 37, 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu não sei qual é o vale que você está vendo nessa noite, mas o Senhor te pergunta nessa noite, ei, você acha que eu posso dar vida a esse vale de osso seco que você está vivendo? O Senhor te faz essa pergunta nessa noite. Você acha que eu sou capaz de resolver este problema que você está vivendo? Você acha que eu sou capaz de abrir essa porta que tanto você necessita? Eu estou profetizando. E você tem fé? E Ezequiel respondeu ao Senhor, Senhor, tu sabes, tu tens o poder. O Senhor pode. E eu creio que o Senhor pode. A partir do momento que você responde ao Senhor, então o Senhor fala para você, então abre a tua boca e profetiza. Profetiza a porta que você quer entrar. Profetiza onde você quer que o teu amigo, o teu parente, o teu esposo esteja sentado. Profetiza. Profetiza essa enfermidade que tem te assolado. Profetiza a cura sobre ela. Aleluias. Oh, aleluia. Glória a Deus. E ali Ezequiel começou a profetizar sobre a palavra do Senhor. A pesca maravilhosa que fala lá em Lucas. Os discípulos disseram para o Senhor, Senhor, nós pescamos a noite inteira, não conseguimos nada. Mas Jesus falou para eles, vai, lança a rede de novo. Vai, não desista, por que vocês estão parando no meio do caminho? E os discípulos responderam, Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E sobre a tua palavra eu vou ter uma pesca maravilhosa. Sobre a tua palavra eu vou ter as minhas necessidades todas sendo restituídas pelo Senhor. Sobre a palavra do Senhor você vai viver o sobrenatural. Sobre a palavra do Senhor você vai viver a cura. Sobre a palavra do Senhor você vai ter salvação. Sobre a palavra do Senhor você vai morar junto do Pai. Sobre a palavra do Senhor você vai viver sinais, maravilhas, a qual o Senhor tem para cada um de nós. Sobre a palavra do Senhor você vai profetizar. Você quando ver um caído aí no mundo aí fora, você vai profetizar sobre ele. Sobre a palavra do Senhor. Deus, Ele tem grandes coisas para fazer a cada um de nós. Tome posse dessa palavra. E Ezequiel aqui, ele começou a profetizar.
Disse-me ele, está no 4 aqui. Profetiza a estes ossos e dize-lhes: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Profetiza quando você passar por este corredor. Você vai passar declarando, profetizando que você vai viver sim o sobrenatural, que você vai viver a pesca maravilhosa do Senhor, que você vai viver a restituição. Este ano é ano de restituição. Se você não viveu ainda, mas você vai viver sobre a palavra do Senhor. Você é um canal, você tem que ser um canal limpo para declarar, para profetizar. Então, queridos, hoje Deus está aqui nos edificando, nos exortando, para nós nos limpar, para nós deixar as coisas que não provêm do Senhor, para que quando nós abrir a nossa boca e profetizar, nós vamos ver o sobrenatural de Deus. Então, quando você entrar neste corredor, entre com fé, declarando para o mundo espiritual ouvir que você vai viver sim o sobrenatural de Deus. Que toda esta igreja entendeu que a vitória é para todos. E todos têm que buscar, todos têm que se consagrar. Todos têm que jejuar, sim. Todos têm que ter um tempo com Deus, de oração, de leitura bíblica, de entendimento da palavra. Porque Deus quer te usar. Amém? Glória a Deus. E eu entrego a minha palavra aqui nessa noite. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus.